Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma live maravilhosa. Nós estamos no dia 314, então já andamos bastante, já avançamos e vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. Falta pouquíssimos dias, menos de 60 aí, né? O ano tem 365 dias, então 14, cara, 51 dias. Top, top, top. Mas é isso aí, vamos pra cima, vamos fazer algo maravilhoso e fazer as coisas acontecer, né? Eu saí de uma aula ainda agora e a gente estava falando a respeito do poder da decisão, né? Que nós temos o poder de decidir o rumo que a nossa vida está levando, o rumo que a nossa vida vai levar. E esse ano foi um ano de decisões, um ano onde eu resolvi sair da caixa, resolvi sair da minha zona de conforto e vim aqui na internet me posicionar, ensinar outras pessoas, treinar, porque eu sei que Deus ele colocou algo dentro de mim que é muito, muito, muito maior do que eu e que eu tenho certeza que independente do momento em que você esteja assistindo esse vídeo, eu espero de verdade que você esteja sendo tocado aí pelo conteúdo, porque não é de mim, não, eu sozinha não ia dar conta de fazer essas 300 lives, 314, e eu tenho certeza que o Senhor ele tem preparado algo muito grandioso para você e é por isso que eu estou aqui sendo um instrumento nas mãos dele, tá bom? Então, vamos para cima. Nós estamos aqui no Poder da Ação, hoje é o penúltimo dia dessa série, amanhã a gente finaliza ela. Nós estamos falando aqui desse livro do Paulo Vieira, que são instruções para você tirar suas ideias do papel. E a gente percebe que para tirar uma ideia do papel, não é simplesmente assim, eu vou abrir um negócio, aí você pega e escreve isso em um papel e pronto. Aí no dia seguinte você já faz alguma coisa. Não, existe toda uma estrutura para você de fato tirar suas ideias do papel. É certo que se você começar o mais rápido possível, se você tomar a decisão de fazer acontecer, mesmo não sabendo todas as etapas do processo, mesmo não tendo todos os recursos necessários, o fato de você ter entrado em movimento já vai te levar para o próximo nível, já vai te dar ali algo para você avançar na vida. Então, às vezes a gente fica esperando muito o momento certo, às vezes nós ficamos esperando assim, será se vai dar certo, será se não vai? Aí a gente acaba atrasando uma decisão por medo, por receio, sabe, de não fazer aquilo que precisa ser feito, ou por medo do que as pessoas vão pensar, tem uma necessidade de aprovação, tem vários bloqueios que acabam impedindo você de tomar uma decisão de forma mais imediata possível. E algo que eu acabei de aprender aqui é que a decisão é você tirar as opções, é matar uma opção. Então, às vezes a gente fica dizendo assim, eu não tenho escolha, mas na verdade nós sempre temos uma escolha. O problema é que nós fomos criados, treinados ali na infância para escolher somente a opção que as pessoas nos dão. Então, por exemplo, se alguém te pergunta assim, você escolhe verde ou amarelo, e aí você é obrigado a escolher uma dessas cores, quando na verdade você pode escolher outra que não está ali disponível. Nós não somos obrigados a viver nessa dicotomia, né, de escolher a opção que as pessoas estão dando pra gente. Então, quando nós temos essa consciência, nós conseguimos tomar decisões mais assertivas para as nossas vidas. E algo que o livro fala, que já é no último capítulo, é justamente sobre as crenças limitantes. E isso tem muito a ver com a forma que nós fomos criados, com a nossa infância, com aquilo que aconteceu, com aquilo que nós aprendemos na infância. E aí tem muita relação do que eu estava ouvindo ainda agora, que é justamente, por exemplo, quando uma criança ela fala ali pro pai, pai, eu não quero usar isso daqui. E aí ele vai lá e obriga aquela criança a usar aquela roupa ou fazer aquilo dali. E isso tá meio que matando a opção de decisão dela ali, que ela tomou uma decisão mesmo sendo criança. O nosso papel como pai, como mãe, eu ainda não sou, mas serei, é justamente treinar para dizer que ela tem muitas opções além daquilo dali que está sendo colocado. Então, nós, quando fomos crianças, foram colocadas crenças na nossa cabeça, impedindo que hoje nós tivéssemos o resultado que nós queríamos, o resultado que nós esperamos ter. Então, por exemplo, se na sua infância, né, você ouviu muitas crenças a respeito do dinheiro,
E isso foi algo até que eu coloquei no meu e-book também, né? Se você ouviu a famosa frase rico não vai pro céu e que o dinheiro é a raiz de todos os males, então significa que é provável que hoje você esteja sem dinheiro por ainda pensar assim, ou isso está alimentando dentro de você. Justamente porque na Bíblia tem uma passagem onde fala sobre o jovem rico e muita gente confundiu essa passagem durante muito tempo, pregando ela de forma errada e fez com que muitas pessoas de várias e várias gerações acreditassem que realmente se elas ficassem ricas, elas não iriam para o céu, se elas tivessem dinheiro, elas não iriam para o céu, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Então foi uma crença que foi colocada ali na infância que muita gente acabou se baseando, se construindo nisso e hoje não tem dinheiro porque fica com medo de ir para o céu. As crenças, elas foram construídas realmente na nossa infância e à medida que nós fomos crescendo, aquilo dali foi ocupando um grande espaço na nossa cabeça, fazendo com que as nossas ações hoje fossem condicionadas àquilo que nós aprendemos no passado, tá? O que pode impedir você de realizar os seus objetivos são as suas crenças. Então, se você acredita que você não é bom o suficiente, se você acredita que você é uma pessoa limitada, que você é burra, que você desculpa, perdão a palavra, né? Mas tem gente que se acha assim, eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, eu sou muito burra e tudo mais, mas na verdade você não é burra. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus, então todas as características que Deus tem, você tem também. Mas você precisa acreditar nisso, você precisa viver isso, porque não adianta você só imaginar ou ouvir falar. Você precisa acreditar e colocar isso dentro de você para mudar esse padrão de pensamentos que você tem. No que você acredita, o que você aprendeu na infância que te bloqueia agora. Então, às vezes, eu percebi que o meu bloqueio com dinheiro estava muito relacionado à forma como eu fui criada na infância, a questão da gestão financeira do dinheiro. Hoje, não hoje mais, né? Mas até 2020, toda a minha vida ela foi ali condicionada às crenças que eu carregava do passado em relação à minha criação, com a criação dos meus pais, né? Na minha criação. Então, pra mim, o dinheiro naquela época era algo que precisava ser gasto de tudo, tudo que a gente precisava, tinha que gastar o dinheiro logo, porque a gente não sabia o dinheiro de amanhã. E, isso foi muito louco, porque, por exemplo, quando meu pai comprava alguma fruta, banana, por exemplo, aí ele dizia que não era pra gente comer tudo, né? Que era pra deixar pra ir comendo no dia a dia. Só que a gente não conseguia fazer isso. A gente pegava e comia logo de uma vez. E aí, no outro dia, ele ia lá e reclamava e brigava com isso. E isso refletiu também na minha vida adulta, porque quando eu me casei e a gente comprava assim algumas coisas pra cá, pra casa, e parecia assim um desespero para comer tudo aquilo, parecia que aquela comida ia fugir, que aquelas frutas iriam fugir. Então, sabe, no começo assim, eu pegava e comia logo tudo para não acabar e tudo mais, com medo de acabar, sendo que isso foi mudando depois com o tempo, justamente por eu entender que não era assim, que aquilo dali não ia acabar até que eu realmente acabasse. E hoje a gente já consegue administrar os nossos recursos até o final do mês, né? Mas é muito interessante como a forma como nós fomos criados na infância que reflete hoje a nossa vida de adulto. Nós somos formados pelo conjunto de crenças que carregamos. Então, se você acredita que você não pode fazer alguma coisa, então realmente você não pode. Mas se você acredita que pode fazer alguma coisa, aí você também está certo, você também pode fazer aquilo. Então, precisamos nos questionar, que não, como a gente falou ontem, né, a respeito de questionar tudo. Então, precisa questionar por que você está tendo esse comportamento, por que que a sua vida financeira está dessa forma, por que você ainda não conseguiu realizar o seu objetivo, por que você ainda não conseguiu tirar a sua ideia do papel, por que você está vivendo a situação na qual você está hoje. Então, na realidade, tudo é fruto de decisões, né? Decisões que nós tomamos no decorrer da nossa vida nos levaram a estar na forma como nós estamos hoje. E isso parece até cruel, mas na verdade não
não é. São escolhas que nós fizemos em algum momento da nossa vida, e você pode dizer assim, Michelle, eu não tinha escolha. Na verdade, todo mundo tem uma escolha. Quando você não vive de escolhas, você vive de condição. E quem vive de condição não pode reclamar, não pode fazer nada, porque ela decidiu fazer isso. Foi também uma decisão, ela viver na condição na qual ela estava. Por que existem pessoas que saíram assim, por exemplo, da mesma realidade da pobreza, digamos assim, e uma cresceu na vida e a outra não? Porque foi decisões que elas tomaram ali, né? Então, eu lembro que nós decidimos sair de onde nós morávamos, antes no bairro onde nós morávamos, e depois, quando a gente vai lá de vez em quando visitar a nossa família, eu percebo assim, nossa, como as pessoas aqui continuam do mesmo jeito. Eu me lembro de como elas eram antes, sabe? Das dificuldades que elas passavam antes, da forma como elas eram antes, e agora elas vivem do mesmo jeito. E quando a gente faz uma comparação, não estou dizendo que sou melhor do que outra pessoa, ou que outra pessoa ali é melhor do que aquela, mas as pessoas que decidiram sair daquele bairro, sair daquele meio ali, daquele ambiente, conseguiram prosperar mais do que as que continuaram ali. Então, às vezes, a gente precisa tomar a decisão de sair do meio da parentela, né? Como o Abraão fez, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar para onde eu te mostrarei. Então, às vezes, é necessário fazer isso. Quando você sai daquele ambiente onde é carregado, um ambiente onde você viveu muito ali tempo na infância e parece que as coisas não andam, não crescem, às vezes é necessário mudar de ambiente, é necessário ir para outro meio de outras pessoas, porque você quando continua naquele ambiente, você fica na zona de conforto, você fica ali meio que acomodado, né? Então fazer essa mudança vai te ajudar muito, principalmente em relação às crenças. Se você aprendeu a ser pobre, você aprende a ser rico. Pensar como rico, sentir como o rico se sente, e fazer dinheiro como as pessoas ricas. Então, nós fomos ensinados a ser pobres. Eu falo nós porque eu também vivi essa realidade. Nós fomos ensinados que o rico não vai para o céu, que dinheiro é a raiz de todos os males, então a gente não tinha que ter dinheiro. Eu fui crescendo que eu tinha que usar roupa de sair somente quando eu fosse sair e não quando eu quisesse, eu estivesse em casa. Isso é muito louco, né? Porque a gente aprendeu isso muito. E muitas e muitas outras coisas. Nós aprendemos a ser pobre. Mas da mesma forma que nós aprendemos a ser pobre, nós podemos mudar as nossas crenças e aprender a ser rico. Aprender a falar como uma pessoa rica, a andar como uma pessoa rica, a fazer dinheiro como uma pessoa rica. E eu indico muito aquele livro que a gente fez a série, né, O Segredo da Mente Milionária. Esse livro mudou a minha mentalidade, a minha visão sobre dinheiro, mudou a minha visão sobre riqueza, e eu sempre indico ele para toda e qualquer pessoa que quer começar a mudar a sua realidade financeira, precisa de fato ler esse livro, tá? Mesmo que você não tenha tido um passado Mesmo que você tenha tido um passado difícil e triste, não significa que a sua vida deva ser assim também. Então, hoje tem muitas pessoas que vivem uma vida triste, uma vida amargurada, uma vida solitária, uma vida bem difícil, porque viveram assim na infância e acham que tem que morrer assim também. Que nem aquela síndrome da Gabriela, né? Eu cresci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim. E, na verdade, não precisa ser assim. Se você teve uma vida difícil, uma infância difícil, a sua vida hoje não precisa ser do mesmo jeito. Você pode mudar, você pode buscar outros caminhos, você pode aprender novas formas de fazer algo. O que não pode realmente é você viver do mesmo jeito que vivia antes. Essas crenças que você carrega podem ser modificadas na proporção que você gera novos significados para os acontecimentos. Então, a questão do dinheiro, né? Se eu entendo que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. Então, quando você ama o dinheiro, você percebe que aquilo dali vai te atrasar, que vai realmente
te levar a alguns maus. Então você começa a mudar os significados, você começa a perceber, por exemplo, essa questão do rico não vai para o céu, né? E aí havia a questão do jovem rico que tinha que dar tudo para poder ir para o céu. Não, não era assim. Naquele momento o Senhor Jesus percebeu que aquele jovem, ele amava mais as riquezas do que outras coisas. Então naquela situação em que ele estava, realmente ele precisava largar tudo para poder servir a Deus, meio como um teste ali que o Senhor Jesus estava fazendo para ele, porque ele sabia do coração dele, tá? Então nós vamos começando a mudar esses significados na nossa cabeça para entender que não é isso que determina o nosso futuro, não é isso que vai determinar aquilo que nós queremos fazer, a decisão que nós tomamos. Então, por mais que você carregue essas crenças que te limitem, essas crenças que fazem você se atrasar, essas crenças de você, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não sou boa, eu não sou isso, eu não sou aquilo, essas crenças que querem te impedir, você pode estar mudando esses significados. Principalmente da sua imagem, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é criativo, Deus é bondoso, amoroso, rico, próspero, você também é. Mas você precisa viver isso, acreditar realmente nisso. E aí a gente pode usar o poder da imaginação, o poder do subconsciente, para poder trazer essa imagem de fato para sua cabeça. Então, as crenças limitantes, elas fazem parte da nossa vida, mas elas precisam ser quebradas para você conseguir avançar, para você conseguir gerar resultado, conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. A orientação mesmo é você fazer perguntas para si mesmo, é o auto-coach, né? É você fazer perguntas poderosas, perguntas sábias ali para você mesmo. Por que eu tô assim? Por que eu cheguei nesse resultado? E responder, né, essas próprias perguntas e aí identificar quais são as crenças que te limitam, o que você acredita que causa uma barreira em você, que isso que é crença limitante é como se fosse uma barreira que te impede de avançar. Identifique essas crenças, mude o significado delas e vamos prosperar, né? Então, às vezes a gente realmente fica com a mente muito fechada em relação a tudo isso, mas nós precisamos assumir essa responsabilidade, tomar uma decisão. Não, eu abro mão dessas crenças e vou viver o melhor dessa terra. Tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. A Ti rendemos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por nos ouvir, obrigado por falar conosco, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra nas nossas vidas. Que o Senhor venha guardar ela nos nossos corações e que possamos fazer a Tua vontade, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Use o poder da sua mente para quebrar todas essas crenças e fazer o melhor acontecer na sua vida, tá bom? Um beijo pra você. Amanhã estaremos juntos novamente às 6h27. Beijão!